Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. A invasão à capital já começou e a Sphinx já tá ciente de que o Subaru tá chefiando isso. A Sphinx finalmente tem uma visão clara de quem ela vai ter que enfrentar. Mas não foi só isso. Os inimigos que cada membro da equipe de invasão vai enfrentar já foi decidido e todos eles já foram em direção à batalha. Mas antes do resumo começar, não esqueça de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 45 começa com uma explicação sobre a luta do Garfio contra a Madeline. Fazer o Garfio lutar contra o dragão não era só uma questão de recuperar a capital penetrando as defesas inimigas. O dragão das nuvens se mostrava um obstáculo muito difícil de se lidar, porque além da mobilidade dele ser coisa de maluco, o bicho conseguia mandar todo mundo pro caralho com um único ataque, que era aquele sopro do dragão. E pior, ele conseguia fazer aquilo mesmo se tivesse na puta que pariu. Tomar um desse na cara e sem chance de fazer porra nenhuma seria o pior cenário possível. E mesmo se o Garfio derrotar a Madeline, o caminho não vai ficar instantaneamente fácil não. Ainda tem outros inimigos bem problemáticos. Essa parte está muito óbvia sobre o que foi. É um pequeno resumo dos loops pelo qual o Subaru já passou. Então ele já deve saber de todo mundo que está em cada ponta da muralha. E já deve ter pensado em quem cada um vai enfrentar. A cena corta para o Subaru, a Beatrice e a Spica derrotando vários zumbis, um após o outro. O Abel disse o nome de cada um deles, e o trio foi para cima deles. A Spica conseguiu comer o nome de todos os zumbis que atacaram eles, e a narração diz que eles tinham um rosto de satisfação quando partiam. Mais uma vez, a narração reafirmando que o que a Spica devora com a comedora de estrelas são emoções, e nesse caso especificamente, o rancor. O Abel chega neles e fala como é uma pena que o julgamento do Subaru estava certo. O Subaru pergunta como ele estar certo seria algo ruim, e o Abel responde que é porque a força do exército zumbi foi para Garkla, o exército em si, enquanto só uns zumbis que não conseguem trabalhar em equipe ficaram na capital. Isso é foda porque o pessoal que ficou lá vai estar num aperto fudido, porque os que foram para Garkla foi só os esquadrão com um monte de gente. O que ficou na capital foi só os caras de poder individual. O Jamal diz que eles deviam ir logo pro palácio para enfrentar a Sphinx, mas o Subaru diz que isso não vai ser possível. A Beatriz se pergunta o porquê e o Subaru diz que tem uma maldição no caminho, e que só de chegar perto do palácio eles vão se tornar incapazes de se mover. O Abel pergunta o que eles deviam fazer a partir dali, se não dava para passar. Quando o Subaru ia falar alguma coisa, um zumbi com uma aparência bizarra aparece na frente deles. O Subaru lembra desse zumbi, e esse zumbi é o Ismail, de quando ele ficou todo desfigurado da luta contra o Subaru e o Todd. E essa batalha pode acabar em um merdelê, porque em alguns capítulos foi estabelecido que a nova autoridade da Gula tinha novos requisitos para se usar. O toque da mão da Spica, a pronúncia do nome e também o reconhecimento do rosto. O Ismail está totalmente diferente de quando era um ciclope. Ele não tem mais uma face, então talvez a Spica não consiga comer o nome dele, porque ela não consegue sincronizar nome com o rosto. A cena dá uma volta pelas 5 pontas que já tem batalhas rolando, ou prestes a começar. Mas eu quero dar uma atenção aqui à fala do Cécilos. Prestem testemunho, observadores do céu acima. Testemunhem as escolhas que o mundo fará. A fala do Cécilos foi extremamente parecida com a do Stride Voláquia, também sobre os observadores. O Stride, que para quem não sabe, era o arcebispo do orgulho, que morreu algumas décadas antes da história principal, também era um profeta que nem o Oblique. Mas diferente de todos que a gente já viu, ele era um profeta que odiava os observadores. E agora o Cécilos e o Stride tiveram uma fala parecidíssima. Talvez isso seja alguma coisa, não sei. Enfim, essa parte, além de ter essa fala suspeita, também deu uma ideia de quem vai enfrentar quem. O Garfio está lutando contra a Madeline, o Cécilos e o Aldebarão contra a Aráquia, a Tanza vai pro lugar onde a Ira está, e parece que já chegou nela, e o Roswell e a Medium vão enfrentar o Balerói. Uma escolha óbvia, o Roswell é o único que sabe voar. E no final do capítulo 45 a gente vê o Halibel, e ele vai enfrentar o Elgard, já que ele comenta sobre a maldição. O capítulo 46 começa com a Sphinx encarando a Priscila enquanto mostrava para ela a situação da Aráquia. A Sphinx estava fazendo aquilo porque ela estava curiosa sobre a reação da Priscila ao ver isso. Ela queria ver se o coração da Priscila ia fraquejar vendo a Aráquia se perdendo cada vez mais. A Priscila diz que a Sphinx está obcecada por ela, pela Priscila. De repente elas sentem tremores na capital vindo de todos os lugares. No caso, de todas as pontas da muralha. A Priscila diz que deve ser o Abel e a Sphinx acha que as chances do Abel tentar um novo ataque à capital são bem baixas. Ela diz que mesmo que o Imperador seja alguém sábio, tem vezes que ninguém consegue vencer uma situação sem esperanças. O elemento estranho que impediu a estratégia de Valga está envolvido? Pois é, ela percebeu que o Subaru também estava lá. Olha a moral que o cara tem. O sábio Imperador não seria capaz de lidar com isso, mas o moleque consegue. A Sphinx balança a cabeça para os lados, negando essa possibilidade. A Priscila vê aquilo e diz que ela está se precipitando ao negar aquela chance logo de cara. Ela diz que o que a Sphinx sentiu agora se chama intuição. A Sphinx decide levar essa intuição dela a sério, ao invés de só ignorar. A cena corta para a luta do Rovan. Mesmo se tornando um zumbi imortal,
O Rovan ainda tá levando uma surra. Ele não consegue nem encostar na Iris. O Rovan fala a palavra próximo cada vez que um zumbi é destruído, igual ao Subaru quando estava em Gnum Hive. Cada vez que percebia que ia morrer, o Subaru dizia próximo. A Iris dá um chute de baixo para cima em um dos zumbis. E enquanto o zumbi Rovan tá no ar, ela pega ele pela perna e usa ele de porrete para bater nos outros zumbis. Apesar de a Iris estar destruindo os zumbis, o coração dela doía toda vez que ela fazia em pedaços o Rovan. Não porque ela sentia pena do cara, mas porque ela não queria destruir algo com uma forma humana. A Iris não matou ninguém desde que ela ficou encarregada de proteger o palácio. Quem chegava perto, ou ela batia até os caras fugir, ou ela até perseguia eles até os caras se distanciaram bastante do palácio. Era muito sofrido para ela tirar a vida de alguém. Então é assim que ela tem operado. De repente ela sente a lâmina do Rovan cortar o ombro dela. O Rovan, enquanto o zumbi está realmente ficando mais forte, ele agora está conseguindo causar dano na Iris. O Rovan estava aprendendo cada vez que ia para cima da Iris. Um ponto que a narração trouxe foi que se o Subaru tivesse ali, ele teria chamado isso de aprender através da morte. De novo, é óbvio que isso foi o que aconteceu em um loop que deu errado. De repente, a Iris olha para outra direção. O Rovan aproveita essa chance para cortar a Iris, mas ele é interrompido. A Tanza pula entre o Rovan e a Iris e tanca um corte do Rovan. Corte esse que já era capaz de ferir até mesmo a Iris. A Emilia chega logo depois e congela vários Rovan que estavam ali, e transformou eles em flores de gelo. Mas um conseguiu escapar e o capítulo 46 acaba. O capítulo 47 começa com a narração dizendo que a Tanza concordava com a opinião do Subaru sobre odiar o jeito Volakiano, onde o forte prevalece e o fraco é oprimido. A Tanza odiava o Império que matou os pais e a irmã dela. Num flashback da Tanza, a Yorna pergunta se a Tanza odeia o Império, e antes que ela pudesse responder, a Yorna diz que também odeia o Império. A cena corta para um momento em que a Tanza ainda não tinha ido até a Iris. Ela vira para o Subaru e pede para ele mandar ela até a Yorna. O Subaru diz que é isso que ele queria. A Tanza até diz que odeia esse lado dele. O Subaru tem o costume de deixar os sentimentos da Tanza de lado, mas nessas horas ele é totalmente compreensivo. A cena volta para a luta. A Tanza tanca um corte do Rovan, mas na real ela estava com um escudo de gelo que a Emilia fez por baixo da roupa. E esse golpe doeu pra caralho nela. A Tanza se prepara para enfrentar o Rovan, mas a Emilia diz para deixar isso para ela, para a Tanza poder passar um tempo com a Yorna. A Tanza deu um abraço nela, mas logo percebeu uma coisa estranha. A Yorna, entre aspas, não estava usando os acessórios que o povo de Chaos Flame deu para ela, nem mesmo os acessórios que a Tanza e a irmã dela tinham dado. A Iris empurra a Tanza para trás e fala para Tanza que ela não devia estar lá, já que os zumbis tomaram conta. A Tanza retruca dizendo que se esse é o caso, a Iris está na mesma situação de estar no lugar errado. Mas a Iris agarra a Tanza pela gola da roupa e ergue ela, dizendo que elas não estão na mesma situação. A Iris diz que finalmente reencontrou alguém, e a Tanza lembra de alguns momentos que a Yorna parecia lembrar de algo que perdeu há muito tempo. A Tanza olha para Iris e, enquanto agarra o punho dela, diz que a Iris devia parecer mais feliz enquanto rejeita a Tanza. Aqui começa o flashback da Tanza. A terra natal dela foi destruída porque tinha uma superstição de que ferver os chifres dos meio-servos criaria um remédio capaz de curar todos os males. Foi nesse ataque que os pais dela morreram. Depois disso, ela e a irmã passaram a vida fugindo até que escutaram sobre Chaos Flame, um lugar onde o fraco não seria oprimido, e foram até lá. Em Chaos Flame, elas tiveram o paraíso delas. Tiveram casa, comida, um lar. Mas 2 anos depois de chegarem em Chaos Flame, a irmã da Tanza foi numa missão com outros demi-humanos representando o Chaos Flame. Mas eles foram mortos por soldados imperiais. Mas a irmã da Tanza foi torturada até a morte por um motivo diferente, que não foi revelado. Não foi por causa dos chifres do cervo. Depois de ficar sabendo disso, a Yorna começou uma rebelião em direção à capital, para se vingar pela irmã da Tanza. Aqui a gente volta pro presente, e a Tanza tá segurando o pulso da Iris enquanto diz que a Yorna ainda ama o povo de Chaos Flame. Aqui tem uma explicação sobre o casamento de almas. Essa era uma técnica que distribuía poder entre aqueles que a Yorna amava, mas que também se aplicava a ela própria com a questão do amor próprio. Se a Yorna se amasse o bastante e achasse que estava certa, independente da situação, um grande poder ia surgir nela. Mas se ela não achasse isso, ela perderia poder muito rápido. Isso aconteceu durante a luta dela contra o Rovan. Ela perdeu tanto poder que o Rovan conseguiu superar ela. De repente a Tanza ouve o grito da Emilia. Um dos zumbis do Rovan passou pela Emilia e foi em direção a Iris. Quando ele ia acertar um golpe nela, a Tanza segura o golpe de espada do Rovan com as mãos vazias. Ela lembra do que o Subaru disse sobre a Tanza ser dele também, e com a certeza de que ela era amada. O casamento de almas aumentou muito o poder dela. A Tanza aperta a espada até partir ela em pedaços, e com a mesma mão que ela usou para destruir a espada, ela acerta um soco no Rovan, finalizando o capítulo 47. O passado da Tanza foi uma deprê do caralho. E que caralho, hein? O Rovan era aliado, mas agora é inimigo? Mas eu tô animado mesmo é para as próximas lutas. Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.